Bom dia, minha irmã, meu irmão, que a glória de Deus invada a sua casa, a sua família, seu trabalho, aonde você estiver, amém? Eu sou a Bruna e criei esse canal para falar somente sobre a Bíblia e o Evangelho. E eu queria saber, irmão, se você tem dúvidas sobre se é mesmo Deus que está falando com você ou é coisa da sua cabeça. Sabe quando a gente está com um problema? Ou talvez um pensamento de fazer alguma coisa, começar um projeto novo, começar um ministério, ou talvez mudar de casa, cidade, e você fica ali dias pensando, perguntando para Deus, e às vezes vem até algum sinal, mas você ainda não tem certeza se é Deus mesmo. Eu tava aqui pensando e eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida sobre como Deus fala com a gente. E hoje eu quero esclarecer um pouco aqui pra vocês. Mas antes, eu preciso te alertar que Deus só vai falar com a gente, irmão, se você tiver um relacionamento com Ele. Uma intimidade, tá certo? Precisamos sempre estar conversando com Ele através de oração. E muitas vezes Ele também não vai falar porque talvez você esteja no deserto. Deus tem um momento certo pra falar ou ficar quieto, entendeu? O meio mais claro e seguro para ouvir a voz de Deus é simples, pela Bíblia. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é através dela que Deus nos ensina, nos corrige, nos consola e nos orienta. Isso significa que quando você abre a Bíblia, não está apenas lendo histórias antigas, mas ouvindo a própria voz de Deus. Você já fez isso alguma vez, de abrir a Bíblia e a palavra, e o versículo parecia que tinha sido escrito exatamente para você? Naquele momento que você estava passando? Isso é Deus falando. Outra forma é que Deus fala através de Jesus Cristo. Não é à toa que Jesus é chamado de a Palavra. Ele é a revelação máxima de Deus. Se quer conhecer a voz de Deus, conheça a vida de Jesus. As palavras dele são vida, são direção, são o coração de Deus revelado a nós. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, está escrito que se antes Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, agora fala através do Filho. Então, se vocês puderem, leiam aí sobre as passagens de Jesus, porque se você tem alguma dúvida de alguma coisa, a resposta vai estar ali, com certeza. Mais uma forma de Deus falar é através do Espírito Santo, que está dentro de nós. Por isso eu falei que era muito importante que nós estejamos em comunhão com Deus, porque Ele fala muito através do Espírito Santo. Ele fala no íntimo, às vezes em forma de paz, às vezes em forma de convicção. Sabe quando você está prestes a tomar uma decisão errada e sente aquele incômodo, aquela agonia e falta de paz? Ou quando no meio da oração uma certeza enche o seu coração? Essa é a voz do Espírito. Jesus prometeu em João capítulo 16 que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E muitas vezes também Deus fala na oração. Isso mesmo, Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Orar não é monólogo, é um diálogo. Muitas vezes nós só falamos e não paramos para ouvir. Mas se você silenciar o seu coração depois da oração, pode perceber que Deus responde com direção, com consolo, com a paz que o mundo não pode te dar. Irmãos, tem também uma forma muito curiosa de Deus falar com a gente, principalmente quando a gente tá, sabe, para baixo, achando que Deus esqueceu de nós, que Ele não quer falar. E realmente, às vezes Ele não quer falar. Mas falar do tipo, vai por esse caminho, vai por aquele, mas Ele pode simplesmente, por meio da natureza e da criação, dizer: eu estou aqui com você, filho. O Salmo 19 declara: os céus proclamaram a glória de Deus. Cada pôr do sol, cada estrela, cada detalhe da natureza nos lembra que existe um Criador. Paulo diz em Romanos 1:20 que a própria criação revela quem Deus é. Às vezes Deus nos chama para olhar o simples, o natural, e ali enxergar a voz dizendo: eu estou cuidando de tudo, inclusive de você. Entendeu? Então essa também é uma outra forma dele falar com a gente. Às vezes ele não quer mostrar um caminho, uma direção, mas ele tá ali falando que eu estou aqui, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando do que você quer, eu estou preparando o caminho, entende? Temos também quando Deus fala por meio dos sonhos e visões. A Bíblia mostra José, Daniel, Pedro, Paulo, todos recebendo revelações assim. E Joel, capítulo 2, versículo 28, promete: vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Então Deus pode sim usar sonhos para nos dar direção, consolo ou até um alerta. Mas nós temos sempre que confirmar com a palavra, certo? Porque Deus não se contradiz. Então se você sonhar, tiver uma visão e não estiver na palavra, você toma cuidado que pode ser uma emboscada do inimigo aí, hein, irmão? Outra forma também que Deus fala é através de pessoas. Desde os profetas no Antigo Testamento até hoje, Deus pode usar irmãos em Cristo para nos trazer uma palavra de sabedoria ou exortação. Provérbio diz: como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, às vezes, uma palavra que você escuta na igreja, um conselho de um amigo cristão, uma mensagem inesperada de alguém também pode ser Deus falando com você. E até, irmãos, não ignorem as pessoas que são do mundo também. Alguém da família, algum amigo.
colega de trabalho, mas aí você tem que ver se aquela pessoa, ter o discernimento, né? Se estão falando para te prejudicar ou realmente é uma palavra de Deus, de bom ânimo. Eu já ouvi também muitos testemunhos de pessoas que nem conheciam tal pessoa, mas que pararam para dizer alguma coisa que Deus colocou no coração dela para falar. Então aí cabe a você saber se é verdade ou não, se tem a ver com a sua vida, no momento que você está passando, né? Irmãos, tem outra forma que Deus fala também que é bem curiosa. Deus fala pelas circunstâncias da vida. Um exemplo disso foi de Jonas, que sabia que Deus queria que ele pregasse na cidade de Nínive, mas Jonas desobedece e foge. Então Deus fala através das circunstâncias. E qual? A tempestade no barco em que ele estava. E depois do sorteio que cai sobre Jonas. E então Jonas só obedeceu o que Deus queria quando foi para dentro de um ventre de um peixe. É até engraçado, mas Deus é criativo, irmãos. Não adianta a gente querer limitar ele, não. Ele faz o que ele quiser, certo? Teve também o profeta Balaão, que Deus falou diretamente com ele em sonhos e visões, dizendo para não amaldiçoar o povo, porque Israel era abençoado. Porque o que aconteceu? O povo de Israel estava no deserto, a caminho da terra prometida, e já tinha vencido alguns reis vizinhos. Então o rei Balaque de Moabe ficou apavorado com o avanço de Israel e ele mandou chamar Balaão, que era um profeta famoso naquela época, para amaldiçoar o povo de Israel. Deus então já tinha alertado Balaão, né, para que ele não fizesse isso, mas ele foi teimoso e insistiu em ir. Então Deus falou novamente, permitindo a ida, mas deixando claro que era só para dizer o que o Senhor mandasse. E no caminho, quando o anjo do Senhor apareceu para barrá-lo, até a jumenta de Balaão foi usada por Deus para falar com ele. Esse é um dos momentos mais famosos e únicos da Bíblia, irmãos. Um animal usado para transmitir uma mensagem. Olha só a grandeza de Deus. Você imagina aí o seu pet do nada, do seu lado começa a falar. Então, nem sempre as circunstâncias vão ser agradáveis, mas que nos ensinam, e muitas vezes é na dor mesmo, na perda, na escassez que Deus chama a nossa atenção. Toda situação difícil pode carregar uma mensagem de Deus para nós também. E a última, mas não menos importante, foi a que Deus falou de forma audível, que foi o que aconteceu com Moisés na sarça ardente e com Paulo no caminho de Damasco, que é de forma audível, aquela que a gente escuta a voz dele mesmo. Hoje pode acontecer, sim, mas é raro. O comum é Deus falar de forma silenciosa no coração, através do Espírito Santo. Mas ainda assim a Bíblia mostra que nada é impossível para ele, como nós vemos a criatividade dele antes, né, irmãos? Enfim, irmãos, Deus fala, o problema é, será que estamos ouvindo? Porque a voz de Deus não é barulhenta, muitas vezes é como um sussurro suave, como Elias ouviu no monte. Muitas vezes nós é que precisamos afinar os ouvidos, abrir a Bíblia, orar com atenção, olhar a natureza, ouvir o Espírito e estar sensíveis às circunstâncias, porque Deus ainda fala. E você, irmão, você escuta bem a voz de Deus? Você já teve sonhos, visões? Conta aqui pra mim nos comentários, porque eu adoro saber dessas coisas. Então, essa foi a palavra de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, é muito fácil e rápido, é só você clicar aqui embaixo do lado direito na imagenzinha do cordeirinho, depois você ativa o sininho para receber sempre que um novo vídeo for postado, combinado? E se você quiser que eu ore por alguém também, deixa o nome dessa pessoa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos orar, se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Paizinho amado, como o Senhor é bom, nos mostrando tantas possibilidades do Senhor falar com a gente. Eu gostaria de pedir para que o Senhor desse a mim e aos meus irmãos que estão aqui comigo discernimento, para que a gente escute a Tua voz cada dia mais clara em nossos corações, que a gente saiba discernir quando é o Senhor falando com a gente, quando é a Tua voz nos dizendo a direção e não a voz do inimigo nos dizendo para fazer o contrário, que nossos caminhos sejam guiados apenas pelo Senhor. Quero agradecer também pelo dia de hoje, meu Pai, pela nossa vida, nossa saúde, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pelo lugar que a gente tem para repousar e que o Senhor possa abençoar o nosso dia de hoje e que o Senhor possa também perdoar os nossos pecados, Pai. Pai, nos proteja debaixo do sangue do Cordeiro hoje e sempre. Amém. Obrigada, irmãos, por mais um dia aqui comigo. Amanhã teremos uma nova palavra no mesmo horário e que Deus abençoe você e a sua família, tá bom? Amém e amém.